Bom, já estamos ao vivo. Começando mais um especial do DCM no YouTube, né, Joaquim? Seu programa aqui de notícias no final de semana. Estou invadindo o teu programa de domingo, tudo bem? Começando mais um especial do DCM no YouTube. Opa, Joaquim. Seu programa aqui de notícias no final de semana. Estou invadindo... O Joaquim está ajustando aqui o... Não, aqui nós fazemos tudo junto. Deixa eu só... Está entrando um outro áudio aqui, deixa eu só... ajustar. Tirar o outro áudio. O Joaquim está ajustando aqui o... Não, aqui nós fazemos tudo junto. Deixa eu só... Está entrando um outro áudio aqui, deixa eu só ajustar, tirar o outro áudio. Bom, estamos aqui, olha. Acho que agora estamos aqui. Já agora eu consegui eliminar o áudio, aí eu posso te ouvir bem e sem esse outro áudio intrometido aqui entrando. Agora tá me ouvindo bem, né, Pedro? Estou te ouvindo muito bem. Deixa eu cumprimentar as pessoas aqui. Lembrar que hoje é dia 15, né? Hoje é 15 de setembro de 2019, que é o ano 1 da triste era Bolsonaro. E estamos aqui agora para falar de algo que pode começar a mudar um pouco essa era, que é a liberdade do Lula. O Gilmar Mendes deu uma entrevista à Folha de São Paulo, a UOL, Folha de São Paulo, e ele disse que, olha, aquele HC sobre a parcialidade do Moro, habeas corpus, né, que é o HC que, uma vez concedido ao Lula, ele terá a liberdade. Bom, a base do HC é a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E nessa entrevista que ele deu, ele já deixou muito claro que o Sérgio Moro é um juiz parcial. E até, viu, Pedro, vou até colocar essa entrevista, compartilhar a tela, para que as pessoas vejam o que disse o Gilmar Mendes, porque isso é um dos aspectos da entrevista que não foi destacado. A entrevista já está no ar aí desde manhã, foi manchete da Folha de São Paulo, e ela não está no ar, mas ele fala ali sobre a parcialidade do juiz, isso está na matéria, mas fala que, olha, aquele HC vai ser julgado até outubro, ele diz em outubro, novembro, liquidamos isso. Já deveria ter sido julgado, mas vamos ver o que ele fala, e vamos ver se eu consigo colocar aqui, enfim, ele já deveria ter julgado, mas antes tarde do que nunca, né? Porque esse HC está lá desde dezembro do ano passado, tá? Eu vou colocar aqui, desde dezembro do ano passado está o HC, tá? E deveria, então, já ter sido julgado, não foi julgado. Eu acho que aí é um judiciário atrasado, justamente por razões, eu diria que não são razões políticas, né? E nós não temos aqui, olha, talvez a gente vai ter que contar com áudio dessa entrevista. Joaquim, se você quiser, eu posso colocar aqui também. Mas é que eu já coloquei no ponto aqui, Pedro, é bom a gente ver isso, tá? Então, e deixa eu ver, que eu estou tentando colocar, eu deixei no ponto, nos 21 minutos e 53. É da entrevista total? Não vamos dar entrevista total, não, vamos deixar só isso. Não, eu estou falando, é do vídeo da entrevista total, né, 49 minutos? Exatamente. Então, agora, viu, Pedro, então vamos ouvir aqui, vamos ouvir o que ele está falando, porque se você quiser colocar aí nos 21 minutos, você pode colocar, mas se não, você quer colocar, você consegue localizar aí, você coloca, enquanto isso eu vou falando, tá? Eu estou projetando minha tela, vocês estão vendo? Isso. É isso aqui, né? É isso daí. Vou deixar a tela cheia aqui, tá com som, beleza, vamos ver se o volume está funcionando. A própria presidente Dilma e também o presidente Lula reconheceram que, de fato, havia tido essa interlocução. Para explicar para quem está acompanhando, o senhor fala quando despachou, quando o senhor pediu a nomeação do Lula para a Casa Civil, né? Isso, a pedido de um partido político. Mas o senhor não respondeu, desculpe, eu não estou querendo chegar a esse outro lugar que o senhor falou, não, até porque eu acho que ali o senhor já falou sobre isso, de que o senhor não tinha noção do que foi revelado depois. E aqui é um ponto importante que eu acho que nós precisamos ressaltar. Vocês agora, inclusive, e justiça se faça à Folha de São Paulo, que cumpre o seu papel de maneira exemplar, porque está a divulgar esses fatos de maneira ampla, não é? Colocando, inclusive, em xeque muitas posições que anteriormente podem ter sido assumidas. Mas veja que vocês revelaram recentemente, os diálogos do Intercept, em que mostram que parte dos diálogos não vieram e não foram sequer remetidos para o relator Theory. Quem sonegou? Foi o Moro? Foi a Polícia Federal?
Hoje, à luz do que se revelou, a sua opinião é de que houve um crime? Eu tenho a impressão de que tem um conjunto todo, esses fatos ainda estão em andamento, há um conjunto todo muito preocupante, né, de ilegitimidade, né, de manipulação desse processo. Porque essa prática de ter o interesse público a critério do juiz para revelar um fato, depois vai ser utilizado agora nas eleições, na tal delação do Palocci, que sequer foi uma delação feita perante o Ministério Público. Ela foi feita perante a Polícia Federal. E o juiz, de novo, decide vazar, considerando o quê? O interesse público, o quê? O interesse eleitoral. E depois ele vem para o governo. Portanto, tudo isso tem conteúdos muito preocupantes, numa perspectiva institucional mais ampla, que vai para a questão da suspeição, que vai para a questão da legitimidade, da isenção, da imparcialidade, não é? Tudo isso precisa ser discutido, mas aguardemos. Aproveitando que o senhor falou da questão da suspeição do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, quando que o senhor pretende liberar o habeas corpus para a segunda turma? Acho que entre outubro e novembro nós julgamos isto. O plenário já vai estar maduro, o plenário do colegiado? Não se trata disso. Vocês veem que nós temos tido muitos tumultos na nossa própria pauta. Levamos 3 sessões praticamente. O Pedro, acho que está o suficiente. É o que ele disse já aqui, é o suficiente. Tá? Vamos devolver aqui já isso. Isso, ótimo. Então é o suficiente. O que ele falou, você veja o que ele disse. Isso é que é importante, que o HC do Lula deve ser liquidado, deve ser votado entre outubro e novembro. Esse HC é extremamente importante, porque uma vez decidido, o Lula vai ser libertado. E o que ele indica é a suspeição do Moro. Você veja que no início da fala dele, ele também comentou que quando ele decidiu, lá atrás, porque o Gilmar Mendes é corresponsável por o golpe, porque lá atrás, quando houve... isso foi abril de 2016, quando o Moro, na verdade, março de 2016, quando o Moro vazou aquelas conversas entre o Lula e a Dilma, houve uma repercussão muito grande, só que o Moro não vazou todo o conteúdo da conversa. Hoje, graças ao Intercept, a esse vazamento, a Vaza Jato, hoje nós já estamos sabendo que havia muito mais diálogos, que o Moro sonegou do Supremo Tribunal Federal e sonegou da opinião pública. E eram diálogos em que o Lula falava da relutância dele em aceitar o convite e de que o objetivo dele era salvar o governo da Dilma. E, na verdade, salvaria o governo da Dilma. Só que a posse dele como chefe da Casa Civil foi impedida por uma liminar dada pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes considerou lá desvio de finalidade, não podia ter feito isso. O Supremo voltou a analisar uma situação dessa depois e disse, olha, isso é um ato privativo do presidente, discricionário, né? É ele que nomeia ministro, o presidente. Então, o Lula poderia e deveria ter sido nomeado. Isso mudaria a história do Brasil. Por quê? Porque a Dilma não teria caído, porque o Lula, com a habilidade política que ele tem, conseguiria, no mínimo, 1/3 da Câmara para barrar aquele processo de impeachment. Isso com certeza. E o Gilmar Mendes, agora, quando ele agora foi perguntado, confrontado sobre isso, ele disse, olha, eu não tinha todas as informações da época. Eu decidi com base num pedido de um partido político, mas não tinha essas informações. Agora, nós estamos querendo saber por que o Moro não entregou todo o diálogo. Porque se tivesse entregado todo o diálogo, o Gilmar Mendes teria elementos para tomar uma outra decisão, ou até a opinião pública não seria manipulada, porque ela veria que ali era uma ação de governo tentando salvar do ataque, que havia um movimento golpista muito intenso, muito forte, e ali o Sérgio Moro pensou algumas frases e levou divulgou para o Jornal Nacional, para a Globo News primeiro, depois o Jornal Nacional. Teve aquele jogral infame, que para mim, olha, eu quando ouvi, esse dia eu estava viajando, eu ia viajar para uma matéria para o TCM, que era entrevistar lá a Miriam Dutra, na Espanha. Eu me lembro que quando, nessa noite, quando eu vi aquelas panelas batendo, aquele diálogo, aquele jogral, ali sim eu tive assim, consciência clara para mim
de que era o momento mais agudo do golpe e de que, de fato, era um golpe, porque foi muito violento. E agora nós já estamos sabendo que o Moro sonegou. E agora, veja bem, que notícia importante esta, o Gilmar Mendes dizendo, olha, nós vamos liquidar esse HC em outubro ou novembro. Já deveria ter votado antes, porque esse HC veio desde dezembro. Porém, dezembro do ano passado. Porém, se fosse votado em dezembro do ano passado, ele seria rejeitado, como tantos outros HC seriam rejeitados. O Gilmar Mendes, na época, então pediu vista. Ele segurou o HC. Já tinha elementos ali para considerar a parcialidade do Moro. E qualquer pessoa, não só o Lula, que é condenada por um juiz parcial, esse processo tem que ser revisto. Esse processo tem que ser considerado nulo. Tem que voltar a estaca zero, porque um juiz parcial não pode condenar ninguém. E ali já havia elementos para considerar a parcialidade do Moro. Tudo que o Moro fez, principalmente depois coroando a parcialidade dele, que foi servir ao governo do Jair Bolsonaro, que só se elegeu porque o Lula não pôde ser candidato. Essa é a realidade. Então, ali ficou muito clara a parcialidade. Porém, o Supremo, creio que não teria, naquela ocasião, coragem para considerar a parcialidade do Moro. E o Gilmar Mendes, por alguma razão, segurou a votação até o final, o que acabou sendo bom. Mas ele segurou em dezembro e tirou esse julgamento, pediu vistas, e o julgamento então veio quando chegou em junho, e foi detonado o escândalo da Vaza Jato. O Gilmar Mendes então disse o seguinte: agora eu vou colocar de volta o HC. Já pedi vistas, já examinei o processo, o HC, já tenho meu voto preparado. Isso em junho ele fez isso. Agora vamos então julgar. Só que aí houve algum tipo de pressão que ele não revela para que não houvesse um julgamento em junho. Ele então continuou segurando. Ele disse que ia colocar em votação, ameaçou colocar em votação, não colocou em votação, mas aí apresentou uma proposta alternativa, que era uma medida cautelar para libertar o Lula. Ele seria uma liberdade provisória até que o HC fosse julgado. Esse HC acabou sendo, essa medida cautelar proposta pelo Gilmar Mendes acabou sendo rejeitada. O Celso de Mello votou contra a medida, então foi 3-2. O Lewandowski votou a favor, o Gilmar Mendes também votou a favor. E ele votou contra. Só que ali o Celso de Mello já antecipou como que vai ser o voto dele no mérito do HC. Tanto que ele disse, olha, este voto que eu estou dando nessa medida cautelar não representa a meu juízo de valor sobre o conteúdo do HC, que é a parcialidade do Moro. E o Celso de Mello já em outras ocasiões, pelo menos uma ocasião, foi uma, mas em outras de outros casos, mas houve uma ocasião em que o juiz era justamente o Moro, 2013, antes da Lava Jato, em que o Celso de Mello votou pela anulação de um processo. Naquela ocasião, o Gilmar Mendes não votou pela anulação. É de um outro caso, um caso de um doleiro que o Sérgio Moro queria prender de qualquer jeito. E ele, então, cometeu algumas ilegalidades, inclusive a de monitorar o escritório de advocacia deste doleiro, pecuarista, doleiro, um homem muito rico, que o Moro queria prender. Então, para prender, porque ele estava foragido, ele disse, olha, ele determinou a quebra, monitorar o advogado, deslocamentos deles por avião, para saber que, para o local que ele fosse, o advogado fosse, então lá estaria o réu, esse doleiro. E o que aconteceu na ocasião? Houve uma denúncia, este doleiro foi condenado, e quando isso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2013, o Celso de Mello falou, este juiz, que era o caso do Sérgio Moro, ele não se comportou como magistrado, ele foi parcial, por conta disso, hein? Ele foi parcial, então tem que anular todo o processo, ele foi voto vencido. Então, hoje, no caso do Moro, o monitoramento foi muito mais grave, houve uma escuta telefônica de todos os números do escritório, todos os ramais, né, do escritório de advocacia do Lula. Mesmo assim não pegaram nada, mas houve um monitoramento, imagina o que é isso. E o próprio Moro, o Ministério Público, a Polícia Federal sabiam com antecedência qual era a estratégia de defesa do Lula. Isso é muito grave. Eu estou falando que em dezembro, isto antes da Vaza Jato. Aí o Moro serve ao governo, vai lá ao governo. O Moro indeferiu uma série de pedidos de produção de prova da defesa, isto é, não respeitou o direito à ampla defesa. Por quê? Justamente porque estava conduzindo um processo de maneira parcial, já querendo produzir um resultado que era
a condenação. Não foi votado em dezembro, deveria ter sido votado em junho. Aí, em junho, quando não foi votado, o HC, houve um anúncio de que seria votado na volta do recesso, seria em agosto. Não foi votado em agosto, estamos em setembro, e agora o Gilmar Mendes diz, olha, vamos liquidar esse assunto em outubro ou novembro. O importante é destacar que a liberdade do Lula, de fato, mantida a normalidade institucional, democrática, ela está realmente muito próxima. Hoje tem até uma declaração, ontem, na verdade, que o Flávio Dino deu, ele através do Twitter, ele dizendo, olha, o Lula tem que ser libertado até o início de outubro, porque assim prevê a legislação, não é nenhum favor, é um direito dele, porque o Lula tem direito à progressão de regime, que é passar por semiaberto. Ele tem direito a essa progressão de regime, passando para o semiaberto. Porém, aí vai ser um questionamento, porque eles podem tentar colocar tornozeleira eletrônica no Lula, que o Lula não aceita. Ele deu entrevista a nós e falou, mas eu não aceito, não adianta, eu não sou bandido. Se eu fosse, podia colocar até uma pescoceira, mas eu não sou bandido e não vou aceitar esse tipo na verdade, de coação, né? Eu não vou aceitar, já dizem que se tiver vão ter que torturá-lo, vão ter que agredi-lo para colocar uma tornozeleira. Agora, pode conceder o semiaberto sem tornozeleira, é claro, e deveria, mas o que efetivamente o Lula quer e efetivamente é justo é que haja uma anulação desse processo, se comece do zero, com um juiz isento. Também não pode ser a Gabriela Hadi, que também já deu demonstração de que serve ali os interesses do Moro. Tem que ser um juiz isento, neutro, para que se produza um resultado que seja justo. E analisando o processo, tudo que o Ministério Público fez, não pode haver outro resultado que não seja a inocência do Lula, já que não há prova de nenhum crime, não há prova de corrupção. Tem aqui, olha, e o Sérgio Moro, viu, o Pedro? Ele foi visitar ele e a mulher foram visitar o Jair Bolsonaro. Estavam bajulando lá A vergonha não tem limite, né, Joaquim? Pois é, mas ele estou falando para você, ele quer ser, alguém falou que ele quer ser o funcionário do mês. Ele andou plantando por aí, o Moro, que se nomear um outro diretor da Polícia Federal, ele vai pedir demissão. Acho difícil, ele plantou. Agora ele está lá, diz que foi visitar o Jair Bolsonaro, como você disse, a vergonha não tem limite. Ele quer ser o funcionário padrão, o funcionário do ano. O Pedro, temos aí algum comentário? Como é que nós estamos aí? Opa, Joaquim, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, o pessoal está comentando bastante. Aqui tem até um superchat já de uma querida leitora aqui, a Cris Recondo, mandou uma contribuição para a gente. Tem vários outros chats aqui. Daniele Costa, tá ótima a transmissão. Canal Isadora Dias, vamos levantar Lula livre. Sil Devin, juiz ladrão. Jamir Gomes, acho que ele está falando aqui de Puerto Suárez, na Bolívia, olha aí. Maravilha. Martins, sim, Joaquim, o pessoal está acompanhando aqui a nossa live. Tereza Cristina, boa noite, Joaquim. Li Santos, Moro vai para Miami. Jailson Barros, Glenn vai salvar o Brasil. Silvana Araújo Frazão, esse bandido deu aval para Moreira Franco. Este sim que deveria ir direto para o paredão. Luiz Antônio de Oliveira, Lula livre. Ed Sei também falando aqui, Lula fez questão de ser preso para mostrar que Moro está errado. Jorge Filho falou aqui a respeito da ONU também, quando Lula irá depor na Câmara dos Direitos Humanos da ONU. Acho que isso tudo está próximo, né, Joaquim? Sim, a Comissão de Direitos Humanos, na verdade, ele vai ouvi-lo, né? Da Câmara, que agora da Câmara, que ele já foi autorizado, ele vai falar da Câmara, né? Vai denunciar, porque ele, na verdade, foi alvo de uma violência contra direitos humanos, de fato. E deixa eu só fazer um comentário de que mudou também o Bolsonaro, agora que ele está numa dieta, a dieta dele já é mais apropriada, né? Já é pastosa, né? Pastosa. Não tem como não ir, né? É bem apropriada. Pastosa é apropriada para ele, porque eu vi até um comentário do jornalista Palmério Dória, o Palmério até comentou, hoje quando ele leu a notícia, até foi em cima da notícia do DCM, tá? Ele fez um comentário porque dizia que ele estava na dieta cremosa, aí ele falou,
tem que ser creme de grama, né? Estão fazendo grama ali, que ele continua comendo grama, que agora está pelo menos a palavra soa mais apropriada aí para personagem, vamos dizer assim, para a personalidade dele, né? Que seria mais vasto realmente. Ô Joaquim, o Jair Bolsonaro pode ter a dieta que ele quiser, ele só não pode apitar em cima dos outros demais, né? Que ele falou que as pessoas não podiam fazer cocô dia sim ou dia não, né? Nossa, é um desastre. Que presidente, né? E por falar nisso, meu Deus, é isso que eu queria até hoje, foi muito boa a sua participação aqui, né? E eu queria até ver com você fez uma reportagem, né? Você esteve no condomínio, lá no edifício, que liga ao escândalo de Itaipu à família Bolsonaro. Explica melhor essa situação, essa história aí, o Pedro, que está hoje no Diário do Mundo, tá? Olha, Joaquim, quando a gente ouviu esse escândalo do Paraguai, aconteceu em meados de julho, agosto, foi quando pegou fogo realmente a coisa, tinham vários atores colocados lá, até na edição que você fez da minha matéria hoje, você acrescentou até umas informações que eu tinha esquecido a respeito de umas ligações aí com o Nióbio, que é uma coisa bem esquisita dentro desse governo, mas essencialmente o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma viagem de um suplente do Major Olímpio, 2 viagens, na verdade, para Assunção, negociando energia elétrica em Itaipu, o que seria proibido por lei. A coisa estourou como um escândalo na mídia paraguaia, quase provocou o impeachment do presidente do Paraguai, e o que aconteceu nas últimas semanas é que amigos realmente muito próximos desse suplente entraram em contato comigo, pedindo, em primeiro lugar, o anonimato, e eles me deram um pouco o caminho das pedras para eu descobrir algumas informações. Primeiro, a gente deu um perfil nele que praticamente desmonta uma informação que circulou na imprensa, que ele era um self-made man. A história não é bem assim, é um cara que era quebrado até os anos 2000 e graças a contratos com a prefeitura da Marta Suplicy, ele começou a crescer. Perfeito. Se aproximou do Zé Aníbal, se aproximou do Bruno Covas, e aí lanchou agora como suplente do Major Olímpio, que segundo outras reportagens da Carta Capital, até do próprio Estado de São Paulo, mostram que o Major Olímpio é a interface desse suplente com a família Bolsonaro. Então a gente fez primeiro um perfil, explicando quem é esse cara, quais são os bens declarados dele, o que tem que não é declarado, que está na Junta Comercial de São Paulo, que são as 6 empresas que ele tem, muitas empresas ligadas a materiais metálicos, indústria. O que a gente sabe que, de uma certa forma, é uma excelente forma de você firmar contratos públicos, às vezes até sem licitação, o que, enfim, deveria suscitar aí uma investigação das autoridades. E aí depois essas fontes indicaram para mim, olha, dessas empresas, dessas 6, tem 2 endereços, pelo menos, que implicam um cara com o PSL de São Paulo. Claro. Aí, na ocasião, até não pude verificar diretamente com essas pessoas, mas eu entrei, fiz uma busca no site da Junta, e aí eu descobri que o nome desse suplente é Alexandre Giordano, a família Giordano, que é uma das empresas dele, e a IBEF, que é uma das empresas de materiais metálicos, tem um endereço no mesmo local onde era a sede do PSL São Paulo. Entendi. E aí, essa coincidência, eu já virei para você, você que editou a matéria, a gente estava até conversando, só isso vale a matéria, mas eu falei, eu vou dar uma passada lá. Claro. Você até tinha me adiantado, olha, eu acho que eles saíram de lá. O que me chamou a atenção, é isso que eu vou falar, foi que ali passou recibo. O escândalo passou, e você descobriu que eles já deixaram aquela sala, que eram vizinhos ali, não é isso? Não eram vizinhos, Joaquim, o endereço era o mesmo. É rigorosamente o mesmo, é o mesmo número. Eu não acredito que seja a mesma, pode ser que não seja a mesma sala. Eu arrisco dizer que talvez seja a mesma sala. Eu preciso dar uma rechecada lá, mas é o mesmo local. E todo mundo foi embora, eles foram embora em junho. Eu acho que eles previram que ia estourar esse escândalo. Eu acho que já estava começando a estourar no Paraguai. Já estava começando a estourar no Paraguai, e aí eles se moveram, eles estão perto agora da Assembleia Legislativa. Só para o pessoal saber, o Eduardo Bolsonaro e o Gil Diniz, que é deputado estadual aqui de São Paulo, eles são as lideranças do partido, e pelo visto, esse cara era um laranja parrudo que estava na cara de todo mundo. E o Eduardo Bolsonaro é o presidente do PSL, é o escritório dele ali praticamente, né? No mesmo endereço. Na mesma semana que ele abafou, está aberta uma subcomissão no Senado,
para investigar esse suplente e toda a operação mal explicada do Paraguai. Na mesma semana que abre essa subcomissão, o Eduardo Bolsonaro afunda outra comissão de investigação na Câmara. Isso saiu noticiado nos órgãos de imprensa. A gente resgata essa coincidência muito estranha, logo na mesma semana que a gente vai visitar a sede do PSL. Claro, muito interessante. Olha, aí, quando eu vi a tua matéria, eu falei, aí tem, viu? Se pesquisar a fundo, for ver o contrato, agora tem que investigar, né? E aí... Tem mais coisa, viu, Joaquim? Tem mais coisa, você já tem fonte aí. Tem mais coisa, as fontes continuam conversando comigo e o que eu posso dar de palhinha para vocês é que eu realmente tenho que verificar para não dar nenhum passe falso. Claro. Mas o que a gente sabe é que tem coisas estranhas nos familiares desse cara também. Entendi. Ele é um lobista, parece, né? Ele estava lá no Paraguai, ele tem uma empresa dele, mas ele estava fazendo lobby para uma outra empresa, esta empresa que seria a segunda empresa paraguaia, que é o Grupo Leros, que seria ligada à família Bolsonaro, né? E é justamente essa empresa que explora o nióbio, que o Bolsonaro divulga para o mundo todo, né? O nióbio, que é uma empresa, que é essa empresa, justamente que estava querendo, só para... lembro dessa história, que essa empresa, na verdade, ela quer vender a energia excedente do Paraguai. E isto virou escândalo, porque o Paraguai não precisa de intermediário para vender, pode vender diretamente através da estatal deles. Só que o Bolsonaro fez uma ata secreta, aí o Bolsonaro assina, o presidente, junto com o Mário Abdo Benítez, né, que é o presidente paraguaio. Os dois assinam uma ata secreta em que tira essa cláusula em que seria a estatal de energia paraguaia que venderia venderia energia excedente no Brasil. Então, quem poderia vender, ou quem já estava encaixado para vender e participou de todas as reuniões, era esse Grupo Leros, que tinha como lobista justamente esse cidadão que tem empresas que funcionam no mesmo endereço do Eduardo Bolsonaro. Aí tem, né? Aí exatamente. Alexandre Luiz Giordano, tá, gente? Fiquem atentos a esse nome. Pelo visto, é o testa de ferro, tanto do Major Olímpio, quanto de operações aí escusas da família Bolsonaro, é o que tudo indica. E, assim, as fontes que estão me passando isso são pessoas muito bem informadas, que estão, inclusive, criticando a cobertura da mídia. A Carta Capital fez uma boa matéria logo do começo, que mostrava que esse Giordano estava em 2 voos. Foi uma informação que o deputado Ivan Valente conseguiu por lei de acesso à informação. Mas, em geral, as pessoas não estão cobrindo muito bem esse episódio. Quem está cobrindo bem é a mídia paraguaia, que não tem contato com um monte de coisa aqui no Brasil. Ótimo. Escuta, e esses aviões, seria o avião o quê? Avião... Não. Ele estava em 2 voos para Assunção para negociar a energia. Ele disse ao Estadão que estava em um só. Claro. E a pessoa que poderia voltar para o condomínio, até está no mesmo endereço do Eduardo Bolsonaro, os dois conversam ali mesmo, né? Uhum. Tudo perto. Não, e até é interessante que esse tipo de sala, quando você cede a sala, é quando você está passando para o mercado a proximidade que você tem com a pessoa, entendeu? É a importância política. Isso, o lobista usa muito isso. Fala, olha, usa aqui essa minha sala porque ele quer passar que ele tem proximidade com a família presidencial. Muito bom. Joaquim, tem uma coisa também que é legal falar sobre esse endereço. Eu não quis especular muito na matéria e coloquei os fatos objetivos, né? Mas o que dá para especular, e que é uma coisa muito interessante, é que ali na Zona Norte é a área do alto comando da PM. Então não é à toa. Certo. Tudo próximo. O Major Olímpio é o representante da Polícia Militar de São Paulo. Não, o Major Olímpio é de lá. A região dele é lá. Eu sei que ele atua lá, não sei se ele mora lá, mas a região onde ele teve sempre muito bem votado é ali, Santana, a região da Zona Norte. Bom, muito boa matéria, continua nesse caso aí que os leitores precisam saber mais, porque desde o início a gente está falando que realmente está muito mal coberta pela imprensa aqui no Brasil e tem muito a apurar. É uma história que tem muitos pontos aí que precisam ser conectados para ter um enredo completo. Eu tenho certeza de que, se essa história for bem contada, a situação do Bolsonaro vai ficar insustentável. Pedro, tem mais superchat aí? Parece que tem mais um superchat aí. Tinha mais algum? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Tem mais 2, tem mais superchat aqui. Tem mais 2 superchats aqui. O Cláudio Alves, Bolsonaro é um coprocefalófono. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com... Tem a ver com a declaração dele... Com a declaração dele de um dia sim, dia não, né? Sobre a função intestinal, isso mesmo.
Deus. Ione Costa, eita, dupla maravilhosa, que delícia. Obrigado você, Ione, que está nos acompanhando aqui. Muitas pessoas aqui no chat, né, Joaquim? Puxa, isso é que é bom, né? É legal a gente ter a casa cheia, né? Poder comunicar, poder ter esse retorno também, porque ao mesmo tempo que a gente está falando, o Superchat também está direcionando a gente, está fazendo um debate, né? Isso eu acho bastante importante. Então, passar do Bolsonaro, vamos dizer assim, olha, falando da reportagem do Bolsonaro, vamos voltar a falar sobre o Gilmar Mendes. Antes, você viu que tem uma declaração, o próprio Moro, hoje, ele publicou a foto dele com o Bolsonaro, né? Que ele foi recebido, e aí, você viu a declaração dele ou não? O homem é forte, entendeu? É uma bajulação impressionante, ele é um craque nisso, viu? O Moro é um craque, o Moro, assim, de bajulação e de saber fazer a política, de sobreviver. Ele hoje está sendo humilhado, todo mundo sabe, vê, ali no governo federal, porque o Bolsonaro, no fundo, não confia no Moro, porque sabe que o Moro é desmedidamente ambicioso, sabe que o Moro quer a cadeira dele. Joaquim, você me permite ter a liberdade de colocar a foto do Moro com o Bolsonaro na tela? Pode colocar, vamos colocar. Porque tem uma coisa que me salta aos olhos. Vai falando, eu vou comentando. Coloca aí, pode colocar. Não, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tem uma coisa que está me incomodando muito nessa foto, eu queria compartilhar com vocês. Olha a cara da Rosângela. A cara da Rosângela de desaprovação. Mas você sabe que ela está bajulando o Bolsonaro também, mas ali eu tenho a impressão que não deve ter sido muito bem recebidos, né? Tá ali a cara dele, nossa, a cara amarga, né? Então, eu tô achando... A Rosângela é um bom termômetro para saber o que realmente o Moro tá pensando. Lembra que a gente sempre fala sobre isso, os posts dela no Instagram, de uma certa forma, manifestam que o juiz na época não podia falar, né? Exatamente, ela é a voz do Moro ali, que ele não pode falar, mas ela publicou Se Recupere Rápido. Eu acho, quando ela estava publicando, ela estava querendo algum tipo de, vamos dizer assim, justamente a liberdade para poder visitar. Tá? Porque isso também demonstra poder, tá? Porque ele está lá internado, então demonstra poder. Quando você é recebido ali no hospital, pelo presidente, então isso, na linguagem de poder, significa que está muito próximo. Ela está com essa cara feia, mas a Rosângela, ela hoje está demais em Brasília, tudo bem, ela pode estar lá como esposa, mas ela tem os interesses dela, inclusive ela já prestou serviços para a indústria farmacêutica, que tem interesse nas tais doenças raras, que deve ser atendida, mas ela era remunerada para fazer esse tipo de trabalho de divulgação das doenças raras, porque os remédios lá são muito caros e isso tem interesse da indústria farmacêutica. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, uma foto dessa, amanhã, isso tem dividendos para quem vive querendo estabelecer relações, porque mostra, olha a proximidade que a pessoa tem. Ela tem uma proximidade com o Bolsonaro, esteve lá no hospital. Então, isso também tem que ser observado. E, de outro lado, quando eu estava falando que hoje o Moro e o Bolsonaro têm essa relação, vamos dizer assim, essa convivência de oportunidade, vamos chamar. Os dois têm interesses ali. O Moro, porque tem o seu projeto político. O Bolsonaro, porque deve ao Moro a eleição dele. O Moro fez o mesmo que vender sentença. Ele condenou o Lula para poder eleger o Bolsonaro. E agora nós sabemos que o Bolsonaro já declarou que tem um compromisso com o Moro. O compromisso era de nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Então, a relação entre eles é uma relação, vamos dizer assim, de conveniência, esse é o termo correto, tá? De conveniência. Agora, o Bolsonaro, sempre que pode, humilha o Moro. Por quê? Porque ele sabe que o Moro, mais cedo ou mais tarde, vai tentar usar o poder que ele tem para ocupar a cadeira do Bolsonaro. Como assim? Mediante eleição. Mas vai, como, por exemplo, numa situação próxima da eleição, pede demissão, sai. Como a popularidade do Moro, embora tenha caído bastante, mas ainda é maior do que a do Bolsonaro, o que acontece? O Bolsonaro ele tenta impor a vontade dele, mas não demonstrou ainda que tem coragem de demiti-lo, porque
o público, o eleitor dele, aprova muito o Moro. Então, a prova de que para o Bolsonaro é uma dificuldade muito grande, ele recebeu lá, mas os dois hoje têm um relacionamento recebeu no hospital, mas tem um relacionamento de conveniência. E a prova de que o Bolsonaro é incomodado com o Moro é que o Bolsonaro tirou o COAF, concordou com a retirada do COAF, mas não fez corpo mole, da retirada do COAF lá do Ministério da Justiça, está quebrando as pernas do Moro, tirando os instrumentos para que o Moro estabeleça aquilo que ele quer estabelecer, que é um Estado policial. Eu digo que o Moro com a Lava Jato, aquilo lá é um embrião de Gestapo, que é fiscalizar todo mundo, chantagear todo mundo, pressionar todo mundo, deixar todo mundo de joelho. Então, ele tirou o COAF, o Bolsonaro concordou com o Congresso Nacional de que aquele pacote anticrime, que é um pacote eleitoral do Moro, que aquele pacote não é prioridade mais no Congresso, que há outras prioridades, aquilo lá não vai ser votado, e ele também já obrigou o Moro a demitir até conselheira, e agora ele está interferindo na Polícia Federal. Aí o Moro plantou uma nota, saiu uma nota na época, de que ele pediria demissão se o Valeixo, que é um lavajatista lá, o lavajateiro lá de Curitiba, que é hoje diretor-geral da Polícia Federal, se ele for demitido, se ele sair de fato da Polícia Federal e o que for sucedê-lo não for da confiança do Moro, ele então pedirá demissão. Pelo menos é isso que ele vazou. E hoje os dois estão lá se confraternizando, mas naquela imagem pública, né? Faz a bajulação. Veja bem, em política tem que entender assim, o cara tem um projeto, só que publicamente ele age de maneira diferente, que é para enganar todo mundo. Enquanto vocês estão prestando atenção, o eleitor deles lá olha assim para o Moro, olha ali para o Bolsonaro, olha que maravilha, vão consertar o país. Eles não sabem que nos bastidores eles hoje têm uma briga ali, que eu já chamei aqui, que é uma briga de gangster. Certo, Pedro? Temos aqui mais algum comentário? Quem está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. A gente tem um superchat aqui do Cláudio Moschen. O movimento organizado pelo PCO foi o primeiro ato político que percebi até agora, Lula livre. Teve esse protesto do PCO de fato agora no final de semana. A gente teve aqui também Jane Machado. Vocês acreditam mesmo que Lula será solto pelas vias jurídicas? Eu acho que só com o povo nas ruas. Tem outros comentários aqui, muita gente interagindo conosco. Maria Lúcia Faveiro Dornelles, um precisa do outro para permanecer golpeando a população. Manuel Barroso Lima, o Moro não chega a presidente, não passa num debate e muita gente tem medo do Moro. Sônia Freitas, não acredito que Moro e Bolsonaro estão brigando. Muitas pessoas aqui comentando, e especialmente sobre a Lava Jato, o Gilmar Mendes foi muito duro hoje, né, Joaquim? Foi, muito duro. E colocou a responsabilidade na imprensa, falou sobre a parcialidade da mídia no caso. Claramente, ele disse claramente que a mídia é coautora de todo... Ele não emparedou os repórteres, mas ele deu nome aos bois, ele falou, olha, a grande mídia... Agora, tem que considerar, isso ele foi questionado logo no início, que ele próprio falou, eu não tinha todas as informações. Ele falou, hoje eu não julgaria daquela maneira. Ele próprio também fez uma meia-culpa, entendeu? Tem numa parte da entrevista que ele fala, não ele, mas todo o judiciário falou, eu mesmo cheguei a me manifestar nesse sentido, porque nós não sabíamos exatamente o que era a Lava Jato. Então, ele, ao mesmo tempo, ele falou, você sabe o que me parece, o Pedro, isso? Que é aquele tipo de... é a briga dos golpistas. O que aconteceu é o seguinte... O Gessé Souza usa essa imagem, eu gosto sempre de usar essa imagem também. No livro Radiografia do Golpe, logo que aconteceu, saiu o golpe, aconteceu o golpe, ele, logo em seguida, ele fez o livro, Radiografia do Golpe. Aí ele diz assim, olha, não vai dar certo, vai começar a ter problema. Já estava falando, vai ter problema, porque o golpe é como um assalto a um banco de uma máfia. Para você reunir mafiosos, reunir ali gangster, não é muito difícil, a gente vê isso em filme. Reúne lá os quem vai roubar, quem vai quebrar o cofre, quem vai matar, enfim. Então, cada um tem uma função ali.
Isso foi no golpe contra Dilma. O Bolsonaro era o mais agressivo, de um lado, a TV Globo tinha o seu papel, a imprensa também, o judiciário também, o Ministério Público também, estavam todos unidos para golpear a democracia no Brasil. Bom, uma vez que o golpe foi consolidado, é o tipo de coisa, é como roubar o banco. Aí leva um monte de dinheiro para o esconderijo deles lá. Aí começa o quê? A divisão do butim, do saque. Quem vai ficar com a maior parte? E aí um gangster começa a matar o outro. A gente vê esse filme, qualquer filme de gangster. Eles começam a matar. E aí é o que está acontecendo hoje. Então o Gilmar Mendes, por exemplo, pulou fora. O Gilmar Mendes, quando percebeu que esse movimento golpista, ele estava, na verdade, criando uma outra turma. Quem quer o poder é a Lava Jato. O poder dele, eles têm um projeto de... O poder dele ia ser derrubado, o Supremo ia ser derrubado graças a esses caras, né, Joaquim? Não, se eles puderem, é o que o Gilmar falou hoje, se eles estiverem, ou se eles estivessem no Executivo, eles fechariam o Congresso, fechariam o STF. O que ele quis dizer com isso? Quem é que está no Executivo hoje? É o Moro, mas ele não é presidente. Mas o Moro tem essa ambição. Então são pessoas sem nenhum compromisso. E veja que dessa turma hoje do que é meio Moro, meio Bolsonaro, essa ela é mais ou menos a cara desse golpe, que é a Carla Zambelli. Ela fez uma manifestação no Twitter, né, um tweet que é muito perigoso. Ela dizendo para o Gilmar, olha, que não ouse mexer com o Moro ou com os heróis do Brasil, porque aí ele conhecerá, o STF conhecerá a fúria do povo. Nossa, isso é terrível. Isso poderia ser enquadrado como um crime contra a segurança nacional, contra as instituições democráticas. Isso poderia ser considerado. E ela disse isso. Ela é um exemplo desses remanescentes que ela ainda joga, vamos dizer assim, no time do Moro e joga no time do Bolsonaro, porque os dois, não, apesar desta foto, os dois têm projetos distintos. O Moro está tentando, de alguma maneira, de todo jeito, convencer o Bolsonaro de que ele é confiável. Só que o Bolsonaro sabe que ele não é. Eu já usei até essa expressão, né? Contei uma história aqui que eu conheci de um diretor, ouvi do diretor da Portuguesa de Desportos. Uma vez, para ter um jogo lá de classificatório, anos 90, ele precisou comprar, ele comprou um juiz, ele comprou um goleiro da Portuguesa Santista. E o goleiro deixou passar gols, 4 gols. Deixou passar que era o que o Portuguesa de Desportos precisaria. Só que no acordo de compra, para comprar o goleiro, ele deu um dinheiro para o cara e o goleiro disse, aí vocês vão me contratar. E ele contratou. Só que esse cara nunca mais jogou na Portuguesa de Desportos. Treinava, mas não jogava. Porque é muito difícil. Como é que eu vou, no caso desse diretor que falou para mim, diretor de futebol da Portuguesa, que técnico vai confiar num goleiro que se vendeu? Porque se ele se vendeu para mim, eu sei que ele se vendeu para mim, que é do caso que ele disse, ele pode se vender para qualquer outra pessoa. E a mesma coisa acontece com o Moro. Como o Bolsonaro sabe o que o Moro fez, conversaram antes. Então ele sabe que se o Moro fez isso, traindo o compromisso dele com a magistratura, para passar a navalha na garganta do Bolsonaro é a coisa mais fácil que tem. Estou falando em termos, claro que metafórico, tá? Isso é figurado, linguagem figurada, que é como briga de gangster. O que ele quer é o lugar do Bolsonaro. Hoje, ele tem mais 3 anos aí pela frente, até a eleição de 2022. Então, o Moro vai tentar se arrastar. Lá na frente, se ele não sair antes, ou se ele não for demitido antes, lá na frente, ele vai tentar golpear o Bolsonaro. Só que, aqui, nessa briga típica, briga de gangster, só que isso pode não, vamos dizer assim, existe até um acordo que numa hora dessa se costura, mas ninguém espera na política assim, porque o Moro tem a favor dele a idade, então, o Moro é muito jovem, então eles podem tentar convencer o Moro, falar, Moro, fica na fila aí, entendeu? O Bolsonaro vai ser reeleito em 2022, é assim que a política funciona, viu? Ele disputa a reeleição em 2022, você apoia, e aí, mais tarde, em 2026, então você seria o nosso candidato. Só que todo mundo sabe que tudo tem momento na vida. O Moro chegou a ter uma popularidade de 90%, hoje tem 54%, mas era 90%, era uma popularidade gigantesca, e é 54% porque as pessoas não prestam atenção no que ele está fazendo, porque todo o foco do governo vai em cima do Bolsonaro.
Agora, não em cima do Moro. Então, ele é preservado nesse sentido. Então, por isso, ele tem até 54, mas já caiu muito. Mas chega em 2022, por isso que esse é o cálculo. 2026, ele fala, mas aí eu não sei como é que eu vou estar a minha popularidade. O momento é agora, sempre é assim. Vão tentar dizer para ele, você é jovem, tem muito futuro pela frente, espera um pouco, mas ele sabe que na política não funciona assim. As condições para ele, inclusive, se candidatar, já passaram. E alguém fez um comentário aqui que é pertinente. O Moro, num debate, o Moro, se for exposto num debate, ele vai ser massacrado. Tá? O Lula deu uma entrevista, para a Página 12 e voltou a falar sobre isso, que ele quer desmascarar a vida dele, que ele quer se dedicar à vida dele a desmascarar o Moro, mostrar que o Moro foi um canalha. Ele usa essa expressão, tá? Que o Dallagnol foi um canalha. E o Lula já disse em outra ocasião que se ele quisesse, o Moro quisesse ser político que vá para a vida política, mas aí que enfrente o debate. Então, ele, embora tenha essa ilusão, porque uma coisa é quando você é juiz, ministro ali, fica na sua, então vai tendo ainda muito seguidor, mas à medida em que você presta atenção na pessoa, que ela vai para o centro das atenções, para ela sobreviver é muito difícil, porque aí a popularidade em geral cai muito. Veja como o Fernando Henrique terminou o governo dele, o único, e é preciso ressaltar isso, que aqui agora, na história recente, o único que terminou maior do que entrou, depois de exposto, e que foi extremamente exposto, é o Lula. O Lula terminou com 87% de aprovação, uma coisa absurda. E vou considerar que é muito maior do que quando ele começou. Nenhum é assim. Nenhuma pessoa exposta fica assim. Veja o Temer, por exemplo. O Temer, quando deu o golpe, ninguém conhecia o Temer. Então tinha gente que achava que ele ia bem, tinha lá uma popularidade X. Quando ele terminou, era próximo de zero a popularidade dele. Foi caindo. Veja o que está acontecendo com o Bolsonaro. É muito difícil. Com o Moro, Pedro, aconteceria a mesma coisa e acontecerá, porque o Moro tem ambição. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é muito ambicioso. Certo, Pedro? Tem mais superchats aqui, Joaquim. Malu Papo de Cozinha saiu hoje que o desembargador do TRF4, o fato de que os áudios teriam sido obtidos por meio de interceptação não autorizada pela Justiça, impede até mesmo o início de uma apuração sobre o caso. Tem mais um superchat aqui também. Ione Costa, diz o Gilmar que decidiria de forma diferente, ok? Mas sobre a legalidade do grampo, nada a declarar? Zuzo bem? Você veja que interessante, até quero comentar aí da Malu, que é verdadeiro isso, essa declaração que foi feita pelo Victor Laus, que é o presidente do TRF4, ela é uma declaração imprópria, inclusive à luz da magistratura, da lei orgânica da magistratura, ela pode ser analisada, porque um juiz não pode comentar a ação que outro está julgando. No caso da Vaza Jato, das mensagens, isto vai ser alvo de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode fazer esse julgamento, porque ele é parte interessada nisso. Ele está tentando usar a opinião pública, dando essa entrevista para a BBC, ele está tentando usar a opinião pública para tentar impor a visão dele. Mas é ele que também, de alguma maneira, será julgado. Veja bem, no caso do HC, que o Gilmar Mendes diz que o Supremo julgará até outubro ou novembro. Por quê? Porque a parcialidade do Moro, se uma vez considerada, uma vez julgada, concedido o HC, isto vai desautorizar o TRF4, porque o TRF4 recebeu inúmeras vezes, denúncia de parcialidade, ação sobre a parcialidade do Moro, desde o início, porque o Moro já dava mostra de parcialidade, desde o início, e sempre negou. E agora que surgem novas evidências com esses diálogos, evidências da parcialidade, ele está dizendo que isso não poderia ser usado, nem para isso, nem para que se considere a inocência do Lula. Ele acha que não, até fala nessa entrevista que esse julgamento do Supremo, a parcialidade pode tumultuar o ambiente processual. Isso é impróprio de um
desembargador que não está no topo do judiciário, tem hierarquia no judiciário, quem está no topo do judiciário é o STF. Mas o que ele quer fazer? Ele está querendo pressionar. Acho bastante impróprio. Sobre comentário de que é difícil, teve um comentário de que seria difícil o Lula sair pela via da justiça, com o povo na rua. É preciso entender o que a justiça também julga politicamente. Na primeira instância não deve ser assim, não pode ser assim, nem na segunda instância deveria ser assim, nem no STJ deveria ser assim. No STF é assim. E agora, não deveria ser nunca pela política partidária, mas há um componente político da corte, isso historicamente. Então, com o povo na rua, esse julgamento do Lula é um julgamento político. Então, se o Moro for considerado parcial, tem um efeito político imediato. Então, ele tem um componente político muito forte. Então, quando você diz, olha, o povo na rua não é antagônico à decisão jurídica, a uma decisão pela justiça, porque isso, na verdade, cria o ambiente favorável para que a Corte Constitucional vote de acordo com as leis, sem dúvida nenhuma, nesse caso favorece o Lula, mas também por um ambiente que favoreça essa tomada de decisão. Claro que foi o movimento político do Gilmar Mendes, quando, em dezembro, ele tirou o HC, pediu vistas do HC, porque o Gilmar percebeu, falou, olha, se esse HC for votado agora, em dezembro, ele vai ser derrotado. Agora, a parcialidade do Moro é uma coisa interessante, ela é evidente. Só que não há ainda, o governo, era dezembro isso, o Bolsonaro ia tomar posse em janeiro, o Moro ia tomar posse em janeiro. Não havia condição política para uma tomada de decisão, desse sentido, desse tamanho, não haveria. Quando ele percebeu que já havia essa condição, ele colocou de novo o HC em votação, liberou. Só que ele liberou, não liberando, quer dizer, falou, olha, eu vou liberar, levou o voto dele, 40 páginas, mas naquela última sessão do primeiro semestre, lá, última sessão da segunda turma, ele acabou não votando, porque aí houve algum tipo de pressão que não está claro ainda de onde veio, mas para não tomar aquela decisão naquele momento, porque sabem que a segunda turma vai conceder habeas corpus ao Lula. Não sei como eles vão costurar isso juridicamente, e vai libertar o Lula, porque se for uma decisão jurídica, uma vez que o juiz é parcial, anula-se a sentença, anulou a sentença, o Lula tem que voltar para casa. Tem que voltar para casa e tem que ter restituído de todos os seus direitos. Claro que o processo se iniciaria também da etapa do zero, porque todos os atos concedidos por um juiz parcial, eles são nulos. Então, você retoma o julgamento. Na minha opinião, não deveria nem ter julgamento em Curitiba, porque o triplex não tem nada a ver com Petrobras, não tem nada a ver com Paraná, não tem nada a ver com o Moro. É que o Moro pressionou, aí fazendo o que é indevido, que é essa manipulação da justiça, para que ele tivesse o processo do Lula e pudesse condenar o Lula, porque ele já estava decidido a condenar, e por isso que hoje ele é o ministro da Justiça. Pedro, para finalizar aí, temos mais comentários? Opa, Joaquim, temos comentários sim dos nossos queridos leitores. O Cristiano Florilho lembrou a declaração do Deltan Dallagnol, o faquinha é nosso. O pessoal aqui, Rogério Santos, eu percebo que quando o golpe estava em alta, eles concebiam segundo a influência da porcentagem do lado golpista, e agora isso também pode beneficiar o PSDB, a influência já não é importante. Aproveitando esse comentário do Rogério, Joaquim, eu queria também puxar o assunto do teu furo no final de semana, né? Mais uma história de Aécio Neves. É verdade. É terrível. Eu vou fazer outras matérias disso, porque ali é outra revisão que precisa ser feita da história, porque o Aécio tinha um mensalão, quer dizer, muito claro ali. Ele tinha contrato com o mensalão dele. Marcos Aurélio, exatamente. Ele tinha o mensalão dele. Só que ele era apresentado, a mídia protegeu, o STF protegeu, e a matéria conta, isso desapareceu um documento, eu estou publicando esses documentos, que é um contrato assinado com a DNA no governo do Aécio, ponto final, está lá. E aquilo foi mandado
para a CPI dos Correios e foi retirado da CPI dos Correios. Roubaram daquilo lá da CPI dos Correios. Ele roubaram. E também o STF recebeu uma cópia também daquele documento e não deu sequência, mostrando que aquele mensalão era também uma ação política dirigida para destruir o governo do PT. Claro que o PT se movimentou também naquela ocasião. A lista de Furnas, quando surgiu, que pegava o PSDB, foi do tipo seguinte, olha o que vocês têm aí, é a lista de Furnas. E era uma lista verdadeira, original, e aí a justiça empurrou com a barriga, nunca investigou direito aquilo, nunca investigou, mas a lista é verdadeira. Então, houve uma disputa política, mas o que fez ali dentro o Aécio? O Aécio foi protegido, foi blindado, ele tinha o mensalão dele, não é o Eduardo Azeredo só que tinha. O Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas, foi quem criou o mensalão, foi criado no governo dele, que é a mesma turma, é isso que essas matérias estão fazendo, que vão revelar. É a mesma turma, o mensalão existe desde 94, quando ele se elegeu, o mensalão começa em 96 e vai se prorrogando no tempo, que foi uma invenção dos tucanos. Agora, o Aécio tinha o mensalão dele naquela mesma época que tinha o mensalão em Brasília, e ele foi poupado. E a imprensa o apresentava como estadista, como o choque de gestão, o autor do choque de gestão, o homem que daria jeito na política brasileira ou na administração. Futuro presidente, né? Seria o futuro presidente. Então, agora nós vamos mostrar mais coisas, viu, Pedro? Muito material que eu tenho, muito material, realmente. Tenho DVDs, gravações, DVDs de depoimentos, de processos, assim, é muito longo. Publicamos a primeira matéria, está cheio de documento lá, mas vamos publicar outras matérias que são muito interessantes. E vou dizer uma coisa para você, tem de fato, aí vocês vão entender por que o STF às vezes é político demais. No caso agora do Lula, eu acho que eu estou falando para você, eu entendo que há hoje fatores externos que já são favoráveis a uma decisão do STF no sentido de libertar o Lula, que é justo, porque não há condenação com o Lula, de acabar com essa prisão política, de acabar com essa vergonha do Brasil ter o maior líder popular da história preso. Isso é uma estupidez, uma agressão à própria democracia, tentando o quê? De alguma maneira, hoje, só contentar a opinião desses bolsonaristas de raiz, vamos chamar assim, desses, entendeu? Que não é a maior parte da população brasileira. Mesmo assim, o Gilmar Mendes fala uma coisa interessante, você não pode julgar no STF de acordo com a popularidade de alguém, senão você fecha o STF e qualquer decisão que você for tomar, faz uma pesquisa no Ibope, você contrata o Ibope apontou e pronto. Só que isso, meus amigos, é linchamento, entendeu? É linchamento. Se for pelo Ibope, eu sempre uso aqui que o julgamento clássico da nossa história, que a gente conhece, da civilização ocidental, que foi o julgamento de Cristo, foi a popularidade. Quem decidiu foi a opinião pública ali, e depois se revelou que não tinha crime nenhum. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a opinião pública, ela comete injustiças e ela é extremamente volúvel. O que ela pensa hoje, daqui a pouco vira tudo, muda. E hoje já está virando, e é por isso que eu tenho a convicção de que pode anotar aí, olha, outubro, novembro, se não antes, o Lula estará fora da prisão. Aquele pessoal de TRF4 está correndo para ver se produz uma segunda condenação. Só que também, essa segunda condenação seria do sítio de Atibaia. Está louco, está querendo rápido porque quer deixar o Lula preso, é um troféu para eles. Eles querem deixar. Lá, aquele pessoal lá do Sul, que é um cartel ali, tá? Tudo combinado. Aquele julgamento em janeiro de 2018, aquilo foi um teatro. O antagonista já sabia com antecedência qual seria o resultado do julgamento. Então, eles estão correndo de novo, mas eles vão acabar perdendo porque a situação mudou, o contexto mudou, e inclusive o STF pode até votar a prisão em segunda instância, que ela é inconstitucional e pode estar vigorando hoje no Brasil, mas é inconstitucional. Então, apesar do TRF4 estar correndo, eles estão lá, são os golpistas remanescentes, vamos chamar assim, a linha dura, que quer continuar no processo golpista, mas eu tenho impressão, não, eu tenho convicção, analisando os fatos, os dados que estão disponíveis, a própria declaração hoje do Gilmar Mendes, o próprio movimento dele de que a liberdade do Lula está muito próxima.
Tá certo, Pedro? Vamos encerrar então, Pedro? Ficamos aqui por uma hora. Vamos encerrando sim, Joaquim. Só mais um superchat aqui da Geli Oliveira. Fiz parte do movimento estudantil quando Aécio era governador de Minas Gerais. A perseguição era terrível, pior para jornalistas que perdiam emprego, eram perseguidos. Horrível. Você pegou muitos relatos assim, né, Joaquim? De lá. Gente presa, solitária, que foram inocentadas, mas foram presas que era para não atrapalhar a campanha do Aécio. Jornalistas. E um advogado teve a casa dele invadida, que era para silenciar, para acabar ali com qualquer voz crítica ao Aécio Neves. É uma vergonha. Estou dizendo para você que essa história tem que ser contada, porque esse poder ainda existe lá, tem remanescentes lá nesse governo novo do Zema lá, tem esse remanescente. Aliás, de novo, não tem nada, né? As velhas práticas da política, as piores possíveis, né? Até publicamos hoje uma nota, ele logo que estava na campanha falou, vou acabar com essas medalhas porque gasta dinheiro do povo. Já gastou agora. Não, e ele deu uma medalha para ele mesmo, entendeu? Ele deu um decreto, considero que este homem aqui tem valor, merece uma medalha. Este homem é ele mesmo. É o Romeu Zema homenageando o Romeu Zema, que é absurdo, que vergonha. Enfim, aquela turma continua no poder lá, a gente vai contar. Eu estou apurando mais coisas, mas eu já tenho muito material, não vou anunciar aqui, porque eu tenho que ouvir o outro lado, mas tem muito material e pode ter certeza que vocês vão se surpreender, como se surpreenderam nessa matéria que mostra que o Aécio tinha um mensalão dele e ficou quietinho. O PSDB ficava acusando o PT de corrupção, prenderam gente e protegeram o Aécio, tá bom? Muito bom, Joaquim. Pedindo sempre para o pessoal, assinem o canal, ativem o sininho, tudo isso é necessário para o nosso crescimento. Deem o seu like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Até mais, Joaquim. Pedro, valeu. Obrigado ao pessoal todo. Longa e próspera, gente. Tchau, tchau. Quero agradecer a todo mundo pela presença de vocês, dizer que é sempre uma satisfação muito grande conversar com vocês, seja no domingo, no sábado, todos os dias aí, a gente tem esse bate-papo e fazer atualização de notícias, tá bom? Forte abraço para vocês, abraço para você, Pedro, bom domingo para todos vocês, Pedro, todos os nossos amigos aqui desta comunidade, bom final de domingo para todos, tá bom? Forte abraço para todos.